arroz, legumes. É uma faca que tem duas questões. Eu acho que duas questões que ultrapassa aquilo que a gente está conversando. Porque a Adalberto colocou aí, essa questão do trabalho hoje, ele atinge o chamado precarizado, mas o precarizado ele tá no motoboy que entrega, no cara do aplicativo, mas está também no arquiteto, ele está no contador, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. Mas eu digo, essa questão existe só uma questão que é fundamental. E aí a pandemia, Adalberto, você que esteve à frente aí da Secretaria da Saúde e trabalhou, a pandemia mostrou uma verdade muito forte nesse mundo do trabalho. É que o mundo para sem as pessoas. O mundo para. Não dá para andar sem as pessoas. As pessoas são extremamente importantes dentro desse mundo do trabalho. Essa é uma questão que é um pré-requisito básico para qualquer coisa. Você pode diminuir, você pode aumentar, e você tem referências hoje. Eu não estou falando do trabalhador nos Estados Unidos que foi precarizado em função do processo de mudança que houve com o mundo do trabalho, ou seja, os países asiáticos, principalmente a China, a Índia, eles passaram a oferecer uma mão de obra que basicamente esvaziou o mundo industrializado lá dos Estados Unidos. Então, esses são dois polos, mas eu não estou falando dos dois polos, eu não estou falando que os Estados Unidos é a referência ou que a China é a referência, né? Os Estados Unidos com o seu mundo do trabalho extremamente competitivo e a China com aquele mundo que a gente chama o mundo 996, né? Que começa às 9 horas, termina às 9 da noite e 6 dias por semana. Esse é o mundo do trabalho na China. E você tem países, quer dizer, o Brasil, na realidade, ele sempre trabalhou com esses dois modelos, o modelo americano e o modelo do leste europeu, da China e do leste europeu. Mas, na realidade, você tinha um meio de campo aí, que era, por exemplo, o processo da social-democracia, que você tem um mundo do trabalho na França que é extremamente diferente e melhor. Tem um trabalho na Suécia que é extremamente diferente e melhor. Então, o mundo hoje ele está nesse processo de colocação, de papel das pessoas nesse processo do trabalho. Tem uma pesquisa que eu estava vendo, onde você, com os jovens de hoje, na realidade, você... o que é que as pessoas vai ser? É isso o que elas querem ser? E um terço das pessoas, eles falaram que queriam ser alguma coisa que nos próximos 10 anos essa profissão não vai mais existir. Então, essa é uma questão fundamental. Você hoje vai ter que contar o que é que vai existir. Hoje você tem especialista de suporte de informática, que era uma coisa que no meu tempo não existia. Né? Você tem hoje uma série de atividades, de profissões, que elas passam a existir em função desse novo mundo que está sendo colocado. E aquilo que a Adalberto colocou, quer dizer, o projeto de sociedade, ele mudou. O projeto de sociedade mudou por quê? A gente tinha até os anos 2000 um projeto de sociedade que, inclusive, gerou essa figura... Hein? Posso fazer só um comentário? Posso fazer um comentáriozinho? Pode. Essa questão aí do emprego. Eu ouvi outro dia um cara falando que a gente trabalho precarizado, por exemplo, quando ele fala dessa questão do Uber, por exemplo. Aí o cara disse, olha, nós temos uma dificuldade aí, porque a questão é que futuramente talvez não tenha nem isso, porque tem aí o carro autônomo que está vindo aí com tecnologia. Então, não é uma coisa simples. A tecnologia realmente elimina algumas posições. É verdade que ao longo da história a tecnologia elimina algumas atividades e cria outras, mas a rapidez com que a tecnologia está avançando hoje, a gente não sabe se vai ser capaz de absorver a necessidade de ocupação e de geração de renda e de emprego. Por isso, e aí eu quero dar um pitaco aqui para que você e a Adalberto também falem sobre isso, sobre a questão, o Yuval Harari, numa das últimas conferências que eu assisti dele, ele defende que nós temos que partir para alguma coisa de uma renda mundial, aí, uma renda básica universal, bancada por tributo, certo? Aí não tem como, porque não adianta, a atividade econômica não vai absorver todas as pessoas. Bom, enfim, era essa provocaçãozinha que eu quero colocar na fala aí, desculpa ter cortado o seu raciocínio, mas é porque eu quero
trazer vocês também para um debate, para uma provocação, a gente não ficar muito... Porque tem uma questão que a gente está falando, o trabalho precarizado, ele não se dá apenas hoje naquelas funções mais desqualificadas, vamos dizer assim. Você tinha até 2010 um trabalho precarizado, que era o trabalho de call center, por exemplo. Né? Eram as pessoas que trabalhavam com telemarketing, que basicamente hoje você não tem. Ontem, essa semana, eu comprei aqui um móvel aqui, e o cara veio montar foi na Magalu. Eu solicitei todo o cara que vinha montar, eu solicitei tudo por um robô. Era um robô que falava, ninguém falou comigo. O telemarketing ele está. Agora, não só essas funções que são precarizadas. Você tem hoje, na arquitetura, um projeto de arquitetura, hoje ele passa por 10, 15 pessoas. Ele entra com um arquiteto que recebe do projetista, ele vai desenhar o projeto, e esse projeto ele vai passar pela mão, e aí o trabalho de plataformas. Ele vai passar pela mão de mais 10 arquitetos, cada um vai dar seu detalhe e tal, e o cara que começou, ele só vai ganhar se o projeto chegar no final. Então, tem uma pesquisa que mostra no Instituto de Arquitetura, que o cara que começa o projeto, ele só 20% terminam na sua totalidade. Ou seja, o cara recebe 20% daquele trabalho que ele faz. É um trabalho hoje precarizado. Você tem um contador, você tem qualquer... E aí, Adalberto, na gestão, qualquer hoje planilha que tem um projeto de gestão, você deixa de usar o contador. O advogado, você tem também uma série de plataformas. Aí volta. É isso que eu acho. Talvez não seja mais precarizado. Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso. Precarizado é um adjetivo do século XX. Ele é precarizado na medida em que eu tinha uma era industrial e que eu partia do princípio de que você tinha profissões já previamente estabelecidas. E essas profissões estabelecidas tinham, inclusive, sindicatos, corporações. A era digital, ela não tem mais isso, ela é mais horizontalizada. É isso que você falou. Eu faço um projeto de engenharia de arquitetura e vai passar por diversas pessoas e que, inclusive, eu não vou ver quem é o cara que vai contribuir nesse projeto. Então, eu vou ter que começar a nominar isso, a substantivar isso e tirar do adjetivo de precarização. Nesse sentido, inclusive, tem 3 opiniões bem interessantes aí de 3 pessoas que estão participando. Por exemplo, eu acho que a Nilza diz o seguinte, vamos discutir a renda do trabalho. Eu acho que tem que discutir a renda do trabalho. Nós temos que tributar as grandes fortunas, os lucros e os dividendos do mundo todo, numa perspectiva de que vai ter gente que vai ficar desempregado. Por quê? Porque as pessoas com 50, 60 anos, elas não têm como entrar mais no mercado de trabalho. E essas pessoas não podem ser fuziladas. Essas pessoas não podem ser jogadas ao largo. Existe essa que você fala, que é o profissional, o advogado, o médico, o engenheiro, ou até o de nível técnico, ou até de nível de apoio, que vai ter que incorporar novas tecnologias. E ele vai entrar nesse mundo novo, mas vai ter aquele que vai ficar para trás. E esse que vai ficar para trás vai ter que ter uma renda. É o que o Vicente Matheus coloca, é a faca de 2 legumes. Essa discussão, ela envolve o cara que é especializado. Mas aí volta. Aí não é por isso que a gente precisa ter comandos de governos que diga o pessoal mais jovem vai ter que se incorporar a essa nova realidade e não vamos gestar os nossos irmãos humanos para trás. Por isso que tem que ter a renda, como falou a Nilza, e como falou Postman, e como falou Yuval. Então tem que ter. A mesma coisa, a Alexia fala. A Alexia está aqui dizendo o seguinte, eu tenho que incorporar nova tecnologia, como é que fica a exploração das plataformas? Eu também tenho que discutir o papel dessas plataformas. Eu tenho que discutir se ela está pagando imposto, até porque elas utilizam o ecossistema sideral, como diz também alguns especialistas. Então, esses caras vão ter que pagar alguma coisa. Então, as plataformas vão ficar só explorando entregador. Então, tem que ter descanso para esses caras, tem que ter um espaço de proteção para essas pessoas. Eu tenho que trazer um debate, não um debate mais da era industrial, ou da era digital, incorporando tecnologia, mas qualidade de trabalho, inclusive com seguro para aqueles que não... Me diga uma coisa, meu amigo, daqui a 10 anos eu não sei mais nada, eu sou analfabeta, meu irmão, alguém vai ter que pagar, eu não vou. Então, nós temos que discutir como o Bolsa Família cuidava daquele que socialmente estava desamparado e que não tinha mais como entrar na economia com 40 anos, aquela dona de casa que tinha um filho, que tinha 2 filhos, que o Bolsa Família, a porta de saída era o filho.
Então, eu tenho que ter um sistema de proteção social que incorpore tecnologia, que incorpore conhecimento, e que o conhecimento não pode mais aquele menino. Então, a Linhares não pode mais dizer para a filha dele, nem para o nosso filho, eu não posso. O que é que vai para a escolinha, vai estudar para ser advogado, para ser bombeiro, para ser policial, não sabe se daqui a 10 anos vai ter, como você diz, Walter. E vai ter policial, basta ter um monte de câmera. Então, a escola vai ter que se revolucionar. Porque o menino e a menina que vai para a escola hoje não pode mais sonhar em ser médico, sonhar em ser advogado, porque não sabe se vai ter lá na frente médico e advogado, né, pelo menos nas condições que hoje tem. Então, esse é um debate